Que tal aprender a desenhar um personagem em estilo cartoon? Os personagens desenhados dentro do estilo cartoon têm como principal característica a simplificação da forma. Tanto o contorno geral dos personagens como o detalhamento da figura é simplificado tanto quanto possível. Os personagens desenhados em estilo cartoon baseiam-se em formas geométricas simples, a saber, evidentemente, o círculo. O tronco deles, não raro, é desenhado em um formato de pera ou pera invertida. E os braços e pernas, os membros superiores e inferiores, são reduzidos não raramente a simples cilindros, estruturas cônico-cilíndricas, como eu disse e repito, direcionadas, construídas da maneira mais simples possível, pois a marca do cartoon é a simplificação da forma. Porém, isso não basta para pensarmos os personagens em estilo cartoon. Tão importante quanto forma no mundo do desenho, qualquer que seja o estilo, é proporção. A proporção diz respeito ao tamanho comparado, ao tamanho de uma parte em relação à outra. O tamanho de cada parte do desenho é pensado com base no tamanho de outra parte. Em geral, o tamanho do tronco e dos membros da figura humana estão subordinados ao tamanho da cabeça. A cabeça é essencial para mensurarmos tanto a estatura do personagem, como já mostrei para vocês em vídeos anteriores, como também o tamanho de cada parte do corpo. O tamanho, a distância entre diferentes partes do corpo, o posicionamento dessas partes, tudo isso é obtido a partir do tamanho da cabeça. Daí a importância de dar início ao desenho da figura humana, a despeito do estilo, seja no estilo cartoon, seja no estilo mangá ou num estilo mais realista. É importante começar o desenho da figura a partir da cabeça. Isso é essencial em decorrência da proporção, do conteúdo relativo à proporção. Você já consegue enxergar esse esboço, esse gestual do personagem? Eu já estabeleci aqui algumas formas geométricas simples para determinar a forma do mesmo. Percebam que eu falei sobre a pera, certo? Essa gota d'água aqui, ó. A pera é uma forma que vocês estarão encontrando em muitos diferentes troncos desenhados dentro do estilo cartoon. Uma pera ou pera invertida. Ou seja, aqui nós temos uma área mais alargada, um círculo ou elipse mais alargado na caixa torácica. E aqui, ó, nós temos uma cuequinha, uma região mais estreita. Aqui é o contrário, aqui nós temos uma porção mais alargada na região do quadril e um estreitamento nessa região onde estão posicionados os ombros, onde localiza-se o eixo dos ombros. A pera e a pera invertida podem ser vistas nos desenhos de Walt Disney, no Mickey, no Pato Donald. Geralmente os personagens mais atléticos, mais fortes, terão essa pera apoiada na extremidade. E os personagens mais fofinhos, mais barrigudinhos, terão a pera apoiada na sua porção mais larga. É uma forma de tronco desenhado em estilo cartoon que vale a pena investigar, vale a pena estudar a fim de dominar esse estilo. Porém, como eu disse há pouco, é essencial atentar para a cabeça, tanto pela proporção, como também pela relação de forma. A forma da cabeça não é muito diferente dessa forma pera ou feijão. É comum pensar o cartoon também a partir da forma do feijão, da forma de uma semente, de uma castanha, do pseudofruto, né? Que seria a castanha do caju, ou de um amendoim,
Por quê? Porque essas formas têm essa depressão aqui, que remete à cavidade da órbita ocular. E essa outra porção aqui, sendo abaloada, remete muito bem à nuca, às têmporas e à nuca, abrangendo de uma forma bastante incrível a caixa craniana. Você já consegue enxergar as formas a quais me refiro aqui no personagem? Vamos dar um close aqui na imagem para que você possa ter uma maior noção, a melhor noção do que eu estou a falar. Muito bem. Ótimo. Nesse momento, uma vez estruturadas as formas, eu já posso começar a posicionar alguns detalhes. Camisa, tá? Ou camiseta, um cinto. Eu posso desenhar aqui sobre esses cilindros, essas estruturas cônico-cilíndricas que compõem os membros inferiores. Eu posso desenhar curvas que vão resultar em uma calça. E assim eu revisto meu personagem com um esboço de roupa. Perceba que tudo isso ainda é esboço. Eu ainda não escureci nenhuma linha. Eu ainda estou no momento do desenho que as linhas estão devidamente traçadas com leveza. Eu posso remover as primeiras linhas de esboço e avançar assim no detalhamento da figura. Essa é a lógica do esboço. Se você já conhece o canal, de certo já me ouviu falar sobre a lógica do esboço. A propósito, você já conhece o canal? Meu interesse aqui é te ajudar a tornar-se melhor como desenhista. Se você deseja aprender a desenhar, eu sugiro fortemente que você se inscreva no canal, clique no sininho. E caso tenha gostado desse vídeo em particular, curta o vídeo. Notem que os pormenores faciais seguem a mesma lógica da cabeça, do tronco e dos membros, ou seja, eles tendem a uma simplificação da forma. Eles são abaloados. Eles são predominantemente circulares. Tudo isso simplifica o desenho, além de dar sinuosidade, suavidade para o desenho. Aqui o mesmo cabelo segue essa tendência. Então, todas essas formas concordam entre si. As proporções se harmonizam junto com a forma. Aos poucos, eu vou definindo o desenho. O vídeo sugerido ao final deste vai te ajudar a aprimorar seu conhecimento sobre desenho cartoon. Eu sugiro fortemente que você assista esse vídeo. E se você deseja fazer uma imersão no canal, dar um mergulho no canal, um mergulho de respeito, para aprender sobre desenho, eu vou deixar recomendado uma playlist. As playlists do canal são todas bem recheadas. Elas compõem quase que um curso paralelo ao meu curso oficial. Elas são playlists que realmente trazem bastante conteúdo, especialmente para quem está começando no desenho. Se você tem interesse em aprender a desenhar, assista a playlist, ela vai te ajudar. Vou ficando por aqui, eu sou o Diego Silveira, aguardo em um de meus próximos vídeos. Até lá!